Um bom restante de sábado, irmãos, para cada um de vocês. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa de sábado e vamos fazer uma meditação no livro de Daniel e Apocalipse. Os irmãos, façam uma pausa, como eu sempre peço, pedindo a Deus para iluminar nas meditações que fazemos. E nós vamos começar com Apocalipse 1, versículo 7, fala o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então aqui está falando da volta de Cristo, quando ele vier essa próxima vez. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo que os transpassaram. Agora vamos para Daniel, capítulo 7, versículo 13. Vai falar praticamente a mesma coisa. Vai nos falar: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Vinha nas nuvens dos céus um como o filho do homem. Aqui nesse versículo, quando teve a queda das estrelas nos Estados Unidos, em um país protestante, aconteceu algo profético. Guilherme Miller, que era um batista, e não havia ainda a igreja adventista, ele começou a estudar o livro de Daniel, como está descrito em Apocalipse 10, aonde o livrinho de Daniel entra para dentro do Apocalipse, quando fala do livrinho que é aberto, que João vê esse livrinho sendo aberto, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs-se o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Quando se fala de mar, em Apocalipse 17:15, fala que águas representa povos, multidões e línguas, e terra é o contrário de mar. Então já estava descoberto as Américas, que não tinha povos, multidões e línguas. E nesse período que Guilherme Miller começa a estudar, no ano que teve a queda das estrelas, dos meteoros, lá nos Estados Unidos, que era um país protestante, aconteceu algo com o início dos estudos de Daniel, aonde Guilherme Miller viu essa profecia, que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Porém, ele acreditou que era a volta de Jesus para a terra. E quando chegou em Daniel 8:14, que ele leu, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ele acreditou que era a volta de Cristo aqui para a terra. Que a terra seria o santuário de Deus e que seria purificado com fogo. E ele viu a data de quando começam todas as profecias. Essa profecia grande e as pequenas que estão descritas em Daniel 9. E em Daniel 9, quando cita as 70 semanas que estão determinadas para o povo de Deus, que está no versículo 24, dá o início das profecias, que fala: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, começaria as contagens das profecias. Então, 2.300 tardes e manhãs, uma tarde e manhã representa um dia, são 2.300 anos. Restava saber quando começaria, então, a data para fazer a contagem de quando Jesus viria, que ele acreditou, como está escrito em Daniel 7, que Jesus viria com as nuvens, ele acreditou que fosse a volta de Cristo.
Então ele falou, se eu descubro essa data que se inicia essas profecias, eu vou fazer a contagem e vou chegar na data onde Cristo vai voltar. E aí Deus permitiu que ele não estivesse a luz completa sobre esse assunto, como também quando Jesus foi entrar em Jerusalém, montado no jumentim, Jesus não trouxe a luz completa para os judeus de que ele estaria morto logo em seguida, senão não cumpriria a profecia de eles estarem aclamando Jesus como rei dos judeus, que era realmente, espiritualmente, o rei dos judeus. Então, em Esdras, nós vemos o início dessa profecia, quando fala em Esdras do capítulo 6 e 7, onde fala do decreto que sairia para o retorno dos judeus para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém e reconstruir o templo. E no capítulo 7 de Esdras, dá a data, o qual começa a contagem, que está no versículo 10 e 11, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Verso 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim é decretado, versículo 13, que no reino no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir com Esdras para Jerusalém para reconstruir os muros, poderia ir, ali está o decreto. Esse decreto foi assinado em 457 a.C., depois de Babilônia, depois que Daniel recebeu as visões, como está descrito lá em Daniel 9, a respeito do povo de Deus sendo o povo escolhido, e estava separado dos 2.300 anos, as 70 semanas, que dá 490 anos, uma semana vezes 7, dá 490 dias, 490 dias transformado em profecia, vai dar 490 anos. E aqui também, quando fala no versículo 25, quando a ordem saísse para reconstruir Jerusalém, ali está descrito quando o Messias seria tirado, quando seria o batismo de Jesus, o início do seu ministério, que foi 3 anos e meio. E Jesus, no seu ministério, teve os 3 anos e meio. E lá em Daniel 7, aonde nós estamos lendo nesse capítulo, o inimigo de Deus, ele tem o mesmo período mais profético, que é 3 anos e meio proféticos, que vai dar cada ano, pelo calendário judaico, 360, 3 anos e meio dá 1.260 dias, que representa 1.260 anos, que é tempo, tempos e metade de um tempo. Dá 3 anos e meio profético, 3 anos e meio profético, cada ano 360 pelo calendário judaico, 3 anos e meio, 3 anos dá 1.080, a metade de 360 vai dar 180, vai dar 1.260 anos que o inimigo teria para dominar a Igreja de Deus e converter uma população inteira para o seu lado.
e Deus demonstrou para Satanás e para todo o universo que sempre existiria um povo aqui nessa terra fiel a Deus para representá-lo. E Guilherme Miller, em Daniel, onde fala sobre essa profecia, que ele acreditava que fosse a volta de Jesus, como está lá em Daniel 7, versículo 13, ele acreditava que Jesus estaria vindo para a terra, como fala o versículo, e eu estava olhando, e nas minhas visões da noite, e eis que vinha como nas nuvens do céu, e um como filho do homem. Mas aqui no restante do versículo, que eles não tiveram a luz, porque compararam com o versículo de Apocalipse, fala que Jesus se apresenta ao ancião de dias, se dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Então, Guilherme Miller acreditava que era a volta de Cristo, mas aqui Cristo estava se apresentando ao ancião de dias para começar o seu ministério de intercessão, de purificação do santuário no céu, onde está registrado os nossos pecados. E no versículo 9 e 10 explica que não é a volta de Jesus para a terra, é a ida de Jesus e sendo introduzidos no santuário celestial para interceder, para purificar o santuário do céu, onde está registrado os nossos pecados. Fala no versículo 9: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o quê? Ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o seu cabelo como a pura lã, e seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas fogo ardente. E no versículo 10, um rio de fogo, uma nave saía diante dele, e milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Todo o universo cercando o trono de Deus, o lugar santíssimo, aonde ocorre a purificação do santuário e aonde é aberto os livros, aonde estão constando todos os nossos atos. O livro da vida, constando o meu nome no livro para a salvação, depois que eu aceito a Cristo. Mas também, este nome que é escrito no livro da vida, a Bíblia nos mostra que pode ser retirado também por Deus, se eu não perseverar até o fim, fiel ao Senhor. Quando a gente é selado, a gente não recebe a impecabilidade, nós temos ainda direitos de escolha. Mas quando Deus nos sela, Ele garante para o universo que nós seremos fiéis até a morte e receberemos a coroa da vida. Assim como Ele confiou que mesmo deixando Jó na mão de Satanás, Ele também confia que os seus servos nos últimos dias poderão ficar na mão de Satanás e sofrer grande angústia, que eles não irão trair a confiança de Deus. Amém, irmãos? Por isso, que nós possamos, irmãos, ter em mente que esse período que Guilherme Miller acreditava que seria a volta de Jesus, que foi pela contagem de 2.300 anos, caiu em 22 de outubro de 1844. Ali começou o juízo, e o juízo começa pelos mortos. E em 2015, quando a Lua ficou 40% maior, com cor de sangue, aonde o Papa pela primeira vez pisa nos Estados Unidos, capital do protestantismo, capital do Estado, que é representado pelos governos do mundo. Roma
pisa, Roma invade, cerca Jerusalém. E ali começa o período do juízo dos vivos. E começa pela casa de Deus, passando pelos líderes, pelos pastores, pelos anciãos, até chegar no mais humilde adventista. E nós temos em Sofonias 2, versículo 3, que o decreto dominical seria o ponto de fechamento da porta da graça para os de grande luz, como são os adventistas, e abriria oportunidade para os nossos irmãos católicos, evangélicos, cristãos de todas as denominações que têm o seu coração sincero, voltados para obedecer ao Senhor, que não têm a semente da rebelião. Esses serão contados entre os 144 mil. E eu acredito que este número, irmãos, é literal. E por ser literal, a maioria está dentro de Babilônia e nós seremos contados como menos que 50% desse número de 144 mil, dos que vão dar o alto clamor depois que fizerem como João Batista, como eu tenho pregado nas outras palestras sobre o terceiro Elias, a palestra de João Batista. Nós, com a nossa mente purificada, isento de todos os pecados conhecidos, iremos dar glória para o universo. Todo o universo estar nos observando como espetáculos, como fala também em Filipenses 2, versículo 15, onde seremos espetáculos para o mundo e para o universo. Que nós possamos, irmãos, compreender essa mensagem, novamente passá-la, conferir na palavra do Senhor, porque Deus está aguardando que nós venhamos ter o caráter de Jesus Cristo, para dar esse alto clamor e despertarmos os corações dos nossos irmãozinhos que não têm a luz que nós temos. A luz que nós temos pelos escritos de Ellen White, que nos dá reforma de saúde, reforma de educação, vai nos fazer dar glória ao Senhor. Aqui em Apocalipse, quando se assenta o juízo, que está em capítulo 7, versículo 10, e que abre-se os livros, ali passa nomes por nomes, irmãos. Estamos agora em horário de recebermos a chuva serôdia. E só vai receber a chuva serôdia aqueles que estiverem em conformidade completa com toda a vontade de Deus, como está descrito também em Conselhos para a Igreja, página 434. Podemos conferir lá que ninguém será selado enquanto tiver uma nódoa ou mácula sequer. Que Deus nos ajude nas nossas fraquezas e que nós não venhamos daqui por diante termos faltas diante do Senhor, pecados onde nós não poderemos mais pedir perdão ao Senhor, porque não tem mais intercessor no santuário celestial. Essa doutrina é a doutrina dessa igreja, aonde nós pegando o santuário e conferindo as cerimônias que eram feitas pelo povo de Israel no passado, nos mostra como que Deus lida com o pecado e como que ele vai purificar não só o santuário celestial, mas o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para receber a plenitude do Espírito Santo. Que Deus possa nos ajudar, que nós possamos estar em conformidade com toda a sua vontade e não venhamos, irmãos, ser enganados, porque nesses últimos dias nós vemos subindo em nossos púlpitos doutrinas da tocha infernal de Satanás, como está escrito no livro Eventos Finais. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nós venhamos manter firme, fiéis a esta doutrina que uma vez foi entregue aos santos.
É o meu desejo, é a minha oração. Que Deus nos abençoe. Amém.